Seja muito bem-vinda ao nosso programa aqui de quintas-feiras. Desperte seu 2024. Nesse programa, eu te ajudo através de perguntas e de respostas sobre o tema da semana. E o tema de hoje é astrologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Gabriele e eu te ajudo, através aí da estruturação emocional a você destravar o teu dinheiro para que você possa, então, realizar todos os teus desejos. Então, sejam bem-vindos aí quem vai chegando. Nesse episódio, como eu disse, nós vamos falar através de perguntas e respostas, tá? Com um tema geral aí de astrologia. Então, eu peguei algumas perguntas que vieram hoje na caixinha, mas quem tiver aqui ao vivo, a gente pode também buscar responder alguma coisa. Então, se você já escutou falar aí alguma coisa sobre astrologia, você tem alguma dúvida sobre isso, eu vou trazer o ponto de vista, principalmente da astrologia alquímica para vocês aqui, e sempre relacionado a essa questão de destravar o teu dinheiro, tá? Todo o conjunto que eu trago de informações, de conhecimentos aqui, eles são muito pautados em como a espiritualidade e esse conjunto, que vem aí através dos astros, refletem na nossa vida, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? E a primeira pergunta que eu selecionei para vocês aqui para trazer do que me mandaram, tá? Você quem está participando aqui ao vivo, por favor, se tiver alguma questão, pode colocar aqui no chat que a gente vai buscando, tá? E aí eu selecionei para começar nessa ordem, no caso, uma pergunta mais básica, entre aspas, tá? E geral, que é o seguinte: uma pessoa mandou lá a questão assim, nunca ouvi falar sobre astrologia, não sei como é que funciona isso, tá? Então, assim, para as pessoas, então, tá? Não é só para essa pessoa essa resposta, mas para aquelas pessoas que não sabem, o que é ali um mapa astral e não fazem ideia, vamos dizer assim, alguém aí nunca ouviu falar de astrologia, nunca, ou basicamente ouviu assim de longe, mas assim, nunca fez o seu mapa, não tem muita ideia do que seria. Então, se você se conecta com essa questão, então eu vou começar com essa pergunta. Então, como eu disse, entre aspas, básico, porque a partir dessa pergunta a gente amplia para muita coisa, tá? Então, é muito importante ter essa parte inicial, tá? Então, respondendo essa pergunta para aquelas pessoas, e de repente você ou já ouviu falar, mas é interessante você ouvir do ponto de vista, até porque eu vou trazer o ponto de vista astrológico, alquímico, respondendo isso, né? Então, assim, para aquelas pessoas que não fazem ideia, tá? O que é essa questão de mapa astral? Vamos lá para explicação, para resposta a essa pergunta, tá? Surgindo alguma dúvida, vocês vão colocando aqui, tá? Mas antes eu quero te convidar para um brinde, tá? Um brinde ao nosso encontro de hoje, bem direto ao ponto, com algumas perguntas, tá? Sobre esse tema, hoje mais específico, astrologia, tá? Então vamos lá. Todos nós temos uma configuração comportamental, uma configuração de como a gente funciona a nível de personalidade, como a gente tem as nossas iniciativas, a nossa coragem, como a gente vai para o mundo, qual é a nossa missão. Todos nós temos uma configuração. Essa configuração, ela vem através de dois tipos de conhecimentos, que quando a gente cruza esses dois tipos de conhecimentos, a gente tem as nossas características e o nosso funcionamento. Eu gosto muito de uma expressão, gente, que chama modo de funcionamento operante, tá? Ou seja, como realmente a gente opera, como realmente a gente funciona. Então é assim, nós aqui estamos no planeta Terra, certo? Só que o planeta Terra, ele faz parte de um sistema solar, da nossa Via Láctea. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem a Lua lá fora como nosso satélite, tá? E aí a gente sabe que tem o quê? Lá fora, outros planetas. Tem a Terra é o terceiro depois do Sol. Então aqui a gente tem o Sol, aí a gente tem Mercúrio, a gente tem Vênus, a gente tem a Terra, aí a gente segue com Marte, aí a gente tem Saturno, Netuno, Plutão,
Urano, tá? Então a gente tem diversos planetas. O que que acontece? Acontece que esses planetas, assim como astros, né? Então, por exemplo, astros são os planetas, são as estrelas, satélites, a Lua é um satélite aqui pra gente. O que que é isso? Significa que eles têm uma energia que geram e impactam aqui na gente. Então, o que que é isso? É como se, gente, todos os dias a gente sentisse aqui, ó, no topo da nossa cabeça, literalmente, essa energia desses planetas, desses elementos impactando na nossa vida. E aí, o fato é que quando a Lua está em diferentes fases. Vou dar um exemplo para vocês, né? Para quem acha às vezes assim, não acredito em astrologia e tudo mais. Eu entendo, mas astrologia não é uma questão de acreditar, não é uma crença. Eu acredito ou não acredito. A astrologia, ela é. Você acreditando ou você não acreditando, ela é. Você acreditando ou não, essa energia vai impactar na tua vida. Então, um exemplo que eu acho que é muito simples para todos nós entendermos é que, por exemplo, a Lua, ela tem 4 fases. A cada 7 dias, a nossa Lua lá fora, ela tá de um jeitinho, né? Ou ela tá crescente, daí ela vai para crescente, aí ela vira ali uma lua nova, ela vai ficar cheia, ela vai para nova, a crescente, ela vira uma lua cheia e depois ela vai minguar. Ela passa a cada 7 dias por uma dessas 4 fases, o que fecha o nosso ciclo lunar 28 dias, certo? Então é só a gente ver. Nessas ocasiões, tá? O que a gente sabe? Que as marés alteram. Tá? Então, de acordo com a maré que a gente... de acordo com a Lua, do jeito que ela tá, a gente tem um impacto nos mares, tá? A gente tem... Olha só que interessante, para quem... Eu estava até conversando agora há pouco com uma colega e eu trabalhei numa época da minha vida com a parte de nutrição infantil, a parte de maternidades, tá? Então, quem aí da área de saúde e já trabalhou em UTIs, em maternidade, você vai saber, e você que não, mas... já ouviu falar, que quando tem lua cheia, os plantões, né, nas maternidades já se preparam, porque muitas crianças, elas escolhem, elas vêm à tona na lua cheia. A lua cheia, ela não ilumina aí, a lua cheia, ela não ilumina aí toda a nossa vida e nossa noite, né? Nosso dia não, nossa noite, ilumina. Então, é o momento que a criança, ela quer vir ao mundo. Então, luas cheias, a gente sabe que as maternidades lotam e que as crianças vêm de parto normal, tá? Então, ou seja, isso é uma das demonstrações, além das marés que eu citei, que o que está lá fora da Terra, lá fora da nossa atmosfera, impacta na nossa vida. Isso significa que Mercúrio, que Vênus, que Marte, que Saturno, que os outros planetas também influenciam na gente. Então, gente, quando a gente nasceu num dia, num mês, num ano. E naquele dia, mês e ano, tal horário, a Leandra, a Gel, a Ana, a Barros, cada um de nós, a Gabriele, estava onde? Em uma cidade que era dentro de um estado, dentro de um país, na geografia do globo terrestre. Então, no globo terrestre, Gabriele, a minha mãe, na verdade, estava em Porto Alegre, e ela foi lá pro hospital e tal, para Gabriele nascer. E aí, aonde estava a mamãe de vocês e aonde você nasceu? Quando a gente sabe, então é uma localização, gente. Então essa localização que nos gera no globo terrestre, o quê? Uma latitude e uma longitude. Gente, isso é geografia. Então, eu nasci em Porto Alegre, cidade capital gaúcha, então lá gera uma geografia no dia, mês, ano que eu nasci, com aquele horário. Quando a gente pega esses dados, os teus dados, os meus dados, os dados de cada um de nós humanos, o que a gente tem? A gente tem uma foto do céu. Como estava o céu naquele momento que a gente nasceu? Então, significa o seguinte, tudo está em movimento, tá? A Terra está em movimento, os outros planetas estão em movimento, a Terra está girando em torno do Sol, a Lua está girando aqui no nosso entorno. Então, o que a gente tem? A gente tem que naquela foto, naquele momento, nas 12 casas astrológicas, ou seja,
O que são as 12 casas astrológicas? A gente tem a casa 1 a 12, cada uma, gente, dessas casas significa uma área da nossa vida. E naquele momento que tudo isso estava em movimento lá fora, a Gabriele nasceu, e aí a Ana nasceu, e aí como é que estava isso? Isso estava movimentando, é como se a gente brincasse que estava rolando uma roleta. E de repente a gente dá uma foto nessa roleta. Onde é que foi parar a Lua? Onde é que foi parar o planeta Marte no teu mapa? Em qual das 12 casas, uma das coisas, dessas 12 casas, essa roleta, entre aspas, tá girando, porque é um movimento ali do céu, parou nas constelações. Vamos fazer um parênteses aqui. O que é constelação, gente? Constelação é um conjunto de estrelas. Então, se você olhar para o céu a olho nu agora, é noite, você olha para o céu e você vê várias estrelas, certo? Legal. Aí, tem um aplicativo, eu lembrei o nome, depois você pesquisa lá, chama Skyview, mas não vai sair agora não, depois você vai lá, olha, você baixa, tem uma versão gratuita, depois uma versão mais potente lá, paga, mas a parte gratuita, você baixa o aplicativo e você vai e aponta para o céu. Gente, é bonito, sabe? Você olha e aparece as constelações. Então, o que é isso? Ou seja, os conjuntos de estrelas que formam uma determinada energia. Então tem a constelação de Áries, do signo de Áries, a constelação do signo de Touro, de Gêmeos, de Câncer, de Leão, que a gente está saindo agora, Virgem, que a gente está entrando agora, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Todas elas estão lá fora. E de acordo com, entre aspas, essa roleta das 12 áreas da vida, o que a gente sabe? A gente sabe que um desses signos vai estar na tua casa 1, 2, 3. Cada um desses signos vai estar em uma das casas. E isso, gente, gera uma energia arquetípica. O que é arquétipo, né? Arquétipo é como se fosse um símbolo e gera uma energia. O Quiron hoje tá que tá, né? Quiron, inclusive, é um nome da mitologia grega, mas é um dos aspectos que está no nosso mapa. Para quem não sabe, de repente está me seguindo há pouco tempo, o Quiron é o nosso querido mascote cachorrinho, tá? E ele que está aí latindo, peço desculpas, gente. Mas, então, voltando aqui para o nosso assunto, o que a gente tem? Dessa mandala de 12 casas, as 12 áreas da tua vida, você tem esse arquétipo, ou seja, esse símbolo que gera uma energia. Cada um desses signos que eu falei agora, que eu passei geral em todos os 12, eles têm uma energia. Vou te dar um exemplo. O primeiro signo do zodíaco é Áries. Quando é que começa Áries? 20 e 21 de março. Todo ano, lá por março, 20 ou 21, porque daí depende, né? Tem ali todos uns cálculos. Então, às vezes cai no dia 20, às vezes cai no dia 21. É Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Qual é essa energia arquetípica de Áries, tá? É aquele que dá o início. Então, o signo de Áries é aquele que te dá é como se fosse aquele pontapé inicial. Ele é o signo da coragem, do guerreiro, aquele que vai à luta e faz as coisas, busca os novos inícios. É assim, como eu lido com as minhas próprias guerras, com os meus próprios inícios, tá? Então, a Áries tem essa energia forte, tá? Então, quando começa lá em 20 de março, vamos dizer, a gente entra no primeiro signo do zodíaco, que é Áries, e tem essa energia. Então, por exemplo, no teu mapa, aonde caiu Áries? Em qual dessas casas? Então, a gente sabe que ali a gente tem essa energia de Áries, tá? Peraí, gente. Desculpa, deve ter dado uma breve travadinha aqui, mas já voltou, porque eu botei o não perturbe, gente, que eu não gosto, eu fico fazendo a live e fica chegando mensagem de YouTube, das coisas. Eu não gosto porque me distrai um pouco, e eu tô aqui 100% com vocês nesse momento desse nosso encontro, tá? De perguntas e respostas, e eu falei que essa pergunta para quem não faz ideia o que é um mapa astral, eu tô explicando mais detalhadamente, porque acho que o que vem aqui serve de muito contexto para pessoas que de repente nunca ouviram falar, e de repente até você ouviu falar, tá ouvindo do jeitinho que eu tô explicando, né? Então, tá tudo bem aqui com o microfone, gente? Vou botar ele assim, que tava puxando minha blusa aqui pra baixo.
Então, essas energias que são esses arquétipos, eu expliquei o quê? Eu dei o exemplo de Áries, né? Então, eu expliquei esse arquétipo de Áries, essa coisa das lutas, das suas guerras, de como você lida com isso, tá? Legal, os outros signos têm outras energias, mas é só para te dar um exemplo. Essa energia, e cada uma das 12 está localizada em cada uma das 12 áreas da tua vida, e a gente tem ainda junto nessa roleta, entre aspas, a distribuição dos planetas ali. E também cada um dos planetas, ele vai estar, lembra que eu falei, é uma foto do céu. Então, naquele momento, os planetas, eles não estão parados. Naquele momento, Saturno, ele está passando lá pela constelação, por exemplo, de Libra. Então, o teu Saturno cai em Libra, por exemplo, e ele está lá numa casa tal, uma das 12, né? Isso traz toda uma configuração da tua pessoa, de como você funciona, como você lida com os teus relacionamentos. É um exemplo, é uma das áreas do nosso mapa. Como estão os teus relacionamentos? Não só casamento, eu tô falando. Sociedades, parcerias. Como está o teu dinheiro? Eu não falo aqui tanto de destravar o dinheiro? Sim. E você precisa saber qual é a tua configuração no teu mapa, como você está, né? Como você veio com essa configuração do teu dinheiro para você fazer o teu dinheiro. Aí tem um ponto que eu ligo muito forte aqui, que eu digo sempre, ninguém está aqui a passeio, todos nós temos uma missão. A tal da missão, que eu gosto da expressão, missão aqui na Terra, que é um jeitinho meu que eu falo, você tem uma missão, eu tenho uma missão, todos nós temos uma missão. Eu já escutei gente que, eu não acredito em nada disso, tudo isso é uma bobagem, tal, muitas vezes homens até, né, acabam tendo um pouquinho esse lado. Imagina, eu tenho uma missão. Sim, tu tem uma missão, todos nós temos, tá? Então, essa missão está no nosso mapa e a gente tem que saber a que nós viemos. E aí a gente vem com essas habilidades. A questão é que, além de saber, a gente às vezes precisa tratar algum desafio, gente. Por quê? Porque o nosso mapa, ele traz essa foto, como eu falei, só que ali não são só flores, né? Literalmente flores, quando tenho... trazido aqui muito forte as flores, sempre aqui no meu... Hoje não tá muito pegando aqui, ó. Vamos botar aqui pra você ver melhor a minha florzinha. E os florais são flores. Então, assim, meu brinco assim, não são só flores. Sim, porque no nosso mapa a gente tem potencialidades. Show! Nossa, a Ana veio com aquela potencialidade. Nossa, é super boa para tal coisa. A Gabriele é boa para outra coisa. A Kari é boa para outra coisa. Então, cada um tem ali a sua individualidade. Então, a gente tem as nossas potencialidades, mas a gente tem alguns desafios. E esse é o ponto que, quando a gente vê numa leitura de mapa os nossos desafios, que a gente precisa tratar esses desafios, tá? Então, para quem nunca ouviu falar e respondendo essa pergunta, né? Então, não sei, não faço ideia o que é um mapa astral. Então, mapa astral é isso. É a foto de como estava no dia, mês, ano, horário e cidade, localização no globo terrestre. De repente, a pessoa nasceu lá em Nova York. Lá tem uma latitude, uma longitude, é uma geografia. Uma latitude e longitude é um cruzamento dessas informações geográficas no globo terrestre. Isso te dá lá uma localização. Os navios, quando eles vão navegar lá, eles não precisam ter... Como é que eu vou me movimentar no mar? Eu preciso ver ali o mapa, como que está a latitude e longitude. Não sei quantos graus para cá e para lá e tudo mais. Então... essa localização, ela vai fazer com que a gente saiba, através do nosso mapa astral, essas nossas potencialidades, os nossos desafios. Só que depois que eu fui estudar astrologia alquímica, aí o jogo muda de figura. Por quê? Porque não basta você fazer a leitura do mapa astrológico. Vai aparecer ali os desafios vão aparecer ali. A questão é que você precisa tratar, porque senão você tem mais do mesmo. O que adianta você ir na leitura? Que legal, olha só, tô vendo aqui o teu mapa, poxa, olha que maravilha, você tem aqui uma comunicação muito boa. Pois é, mas você tem aqui um desafio no dinheiro, porque você tem isso ou aquilo, esses aspectos aqui. E aí, você
vai para casa e tchau. Não, não é assim que funciona na astrologia alquímica, porque ali a gente tem como tratar através dos florais, tá? São uns remédios mesmo para tratar aquela casa, aquele planeta, aquele signo. Então depende, que é o arquétipo, como eu expliquei antes. Então depende o que é para cada pessoa, precisa tratar aquilo ali. Porque vocês já devem, quem já puxou o seu próprio mapa, o que você pode ter visto? Que você tem 12 casas, e não necessariamente na hora que teve essa foto que eu expliquei, todas as 12 casas caiu com algum planeta. Não. Tem casa que não tem planeta nenhum. Pela leitura astrológica alquímica, essas casas que elas não têm planeta, é como se elas tivessem um gás menor, é como se a gente tivesse menos gasolina nessa casa. Então, é uma das coisas que a gente tem que tratar. Então, gente, a questão é, mapa astral tem as nossas características e a gente ali, nessas potencialidades, ótimo, maravilhoso, mas tu tem que tratar o desafio. Porque hoje, um dos motivos, tá? Que inclusive a gente vai ver no mapa, que pro teu dinheiro estar travado, podem ser desafios relacionados ao dinheiro no mapa. Outros motivos que eu trago forte aqui no que eu tenho dentro dos pilares da estruturação emocional. São 3, que eu chamo de CAC, que é essa questão de missão, que você tem que saber qual é a tua missão, e daí você vai ter que trabalhar esses desafios dentro do teu mapa, tá? Trabalhando essas potencialidades e reduzindo esses desafios. A outra questão é pai e mãe. Então você também tem que curar pai e mãe. Só que pela astrologia alquímica, o nosso pai é o Sol e a nossa mãe é a Lua. Então, perceba que dentro dessa leitura do teu mapa, você também vai saber mais sobre como hoje não, na realidade, como você nasceu relacionado ao teu pai e à tua mãe. Por quê? Porque aonde está o teu Sol, onde está a tua Lua no teu mapa, ou seja, a casa, os planetas próximos dele e o signo que ele está, vai te falar muito da tua relação com teu pai e da tua relação com a tua mãe. Então, quando eu falo sempre, gente, que o teu dinheiro, para fluir, você precisa tratar pai e mãe. E aí você fala assim, Gabriele, mas e agora eu tô ferrada aqui porque meu pai já morreu, minha mãe já não tá mais aqui. Enfim, ou eu não tenho contato, ou eu briguei, tarará. É dentro de você. É casar esse pai e essa mãe dentro de você, porque entenda que pra gente nascer, gente, teve um encontro de um óvulo com um espermatozoide. O espermatozoide foi até o óvulo. E esse encontro, a gente pode dizer que é um casamento. Mesmo que o pai e a mãe se pegassem lá no pau brigando e não sei mais o que, cada um com a sua história, respeitando a história de cada um de nós. Só que dentro da gente, como pessoa, como ser humano, a gente tem metade de cada um deles. E se a gente vive com essa briga interna, entre aspas, e não importa hoje que aparentemente fora de você, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, tá tudo certo, eles se dão bem, eu me dou bem com eles, não importa, gente. Importa como ficou dentro de você. Então, uma parte do teu corpo vai ser comandada pelo DNA do teu pai, 50%. A outra metade vai ser comandada pela tua mãe. E se você não estiver isso bem casado dentro de você, você tem problemas no teu dinheiro, na tua saúde, no teu relacionamento afetivo. Em tudo você tem problemas. Se você não tiver esses dois caras, esse pai e essa mãe dentro de você, independente de ele estar vivo hoje ou não, independente de você achar que tá tudo bem, não tá. Eu vou te falar uma coisa, eu vou dar um exemplo bem claro. Se hoje você tem algum problema de saúde, alguns sintomas, eu já na hora te digo qual é o problema que você é com pai ou com mãe. E fora que às vezes, como um pode estar... como se diz, oprimindo o outro, ou uma mãe oprimindo o pai, ou o pai oprimindo a mãe, vamos colocar assim. Pode parecer que é uma coisa, na realidade, pode parecer que o problema é com o pai, mas na realidade pode ser com a mãe que oprime esse pai. Então, assim, por isso que a gente faz isso em consulta, em atendimento detalhado, tá? Para entender. Então, dentro desses aspectos de pilares para resolver essas questões, a gente tem esses 3.
a parte da missão, a parte do pai e da mãe, e também as crenças, aquilo que a gente acredita, e aí muitas coisas que vêm deles mesmo e dos ancestrais, os que vieram antes deles, tá? Então esses são os 3 pilares, tá? Os 3 pilares que eu trago forte aqui dentro, que é o CAC, né, que eu chamo desses 3 aspectos, tá? C de curar o pai e mãe, o A de alinhar com a missão e o Q de quebrar crenças limitantes. Por isso CAQ, C-A-Q, tá? Então, essa primeira pergunta, eu realmente, tomei um tempo maior para te responder, para quem não tem ideia, não tinha ideia o que é um mapa astral aqui, super detalhado, para que você tenha essa noção mais ampla, tá? Eu quero saber, quem está aqui ao vivo comigo, pegaram, a partir dessa explicação, te veio alguma pergunta que você quer escrever aqui? Fica à vontade e comenta aqui, ou pergunte algo, porque essa live ela é uma live de perguntas e respostas, então, de repente, a gente consegue seguir aqui no próximo direcionamento com isso, tá? Porque aí nós vamos para a próxima resposta, da próxima pergunta, tá? Que o objetivo aqui também é a gente ser direto ao ponto, tá? Então começamos ali um certo tempo e eu não quero que fique uma live muito grande, por isso, inclusive, eu não tô com tantas perguntas aqui e por isso que eu demorei mais nessa, até porque essa é uma pergunta muito básica. Não é básica de simplista, tá? E de não importante. Pelo contrário, essa é a pergunta que eu considero mais importante, tá? Porque ela nos abre portas para esse entendimento. Ficou claro o que eu expliquei sobre o mapa astral, da onde vem, o que é? Quem tá aqui comigo? Ficou claro? Tá, entendi. Então, show. Ó, agora, a pergunta que veio, né? A pergunta veio sobre como saber a missão a partir da parte astrológica. E na semana passada, a gente fez essa perguntas e respostas muito baseado nos números, tá? Então, na live da semana passada, que foi quinta, acho que foi também. Não, a semana passada foi excepcionalmente na quarta, porque eu tava indo para palestra lá no Rio. Então, olha só. Sobre essa pergunta, quando a gente vê... Então, se você quiser depois ver o ponto de vista da numerologia, você procura a live da numerologia, que foi semana passada, com perguntas e respostas, que eu respondo através dos números. A resposta através dos astros, tá? Eu já expliquei que a gente tem a mandala de 12 casas, tá? Tem uma dessas casas, cada uma delas tem um significado, ela tem um arquétipo, um significado. Uma dessas casas tem o arquétipo da missão, daquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. E essa casa é a casa número 10, tá? Então, quando a gente olha a mandala, você vai ver assim. Nesse ponto aqui, é tipo uma aula de astrologia aqui, né? Se a gente olhar a mandala, você pega aí a tua mandala astrológica, você vai ver que nesse ponto aqui cruza uma linha horizontal. Essa linha horizontal aqui tem uma setinha vermelha. Essa setinha vermelha te mostra o teu ascendente, tá? E nessa vertical, cruzando essa linha horizontal, mais ou menos vertical mesmo, ou levemente inclinada, você tem no topo uma outra setinha. São as duas setinhas que você vai ver no teu mapa astrológico. Essa da vertical, tá? Ela te conecta com a tua missão, a tua casa 10. Então, lá no topo, nessa partezinha aqui do topo da tua casa 10, no topo do teu mapa, você vai ver uma setinha apontando para cima. É o que nos conecta com o alto. É o que nos conecta aqui, através do topo da nossa cabeça, com a missão. O signo original, que uma coisa que eu acho que eu não expliquei ali na parte anterior, sobre mapa astrológico, eu expliquei que é como se uma roleta rodasse, tira foto do céu, e aí os signos vão cair ali nas casas, nas 12 casas. Porém, a parte que eu não comentei com vocês e vou falar agora é que cada uma dessas 12 casas, ela tem o dono da casa. Vamos colocar assim, é o dono da casa. O que é isso? É o signo que manda naquela casa. É o signo que traz a energia arquetípica daquela casa. Aí, por exemplo, lembra que eu dei o exemplo de Áries? Legal? Áries é o dono da casa 1. Aí ele traz aquela energia do guerreiro e tal, o que eu expliquei. Eu não vou passar aqui nas 12 casas, tá? Mas eu te lembrei aqui da casa 1, porque aí eu vou te falar o quê? A gente tá falando de missão, tá? Então, na tua casa 10,
você tem o quê? Você tem a energia de Capricórnio. Capricórnio é o dono da casa 10, tá? Só que aí, de repente, você vai olhar lá no teu mapa e você vai ver assim, não, peraí, Gabriele, mas na minha casa 10 aqui, eu tô vendo que eu tenho signo de Libra, por exemplo. Então, um signo aleatório. Sim, ok, na hora, lembra que eu expliquei? Na hora que, entre aspas, o movimento tá rolando lá fora, os astros, os planetas, as estrelas, tá tudo em movimento todo o tempo e a própria Terra também está em movimento. Eles estão em movimento, a Terra está em movimento. A gente parece aqui que está tudo parado, né, gente? Está parado nada. A gente está aí, ó, fazendo movimento em volta do Sol, fazendo os movimentos. Ok. Esses movimentos, lá no topo, na casa 10, na hora que você nasceu, tinha lá um signo, tá? Mas o dono da casa 10 é Capricórnio. E quem é Capricórnio? Capricórnio é o senhor do tempo, ele é o cara da missão. É como se fosse aquele senhorzinho mais velho, só que é o dono da porra toda, desculpa o palavrão. Capricórnio é isso, tá? É aquele cara que é o dono do relógio, é o senhor do tempo, e é ele que traz o aspecto da nossa missão. Então ele te chama para as responsabilidades da vida, ele te chama para disciplina, ele vai falar assim... Oi, tudo bom? Como é que você tá? Você tá fazendo aí a tua missão? Não tá? Tá, entendi. Mas peraí, cadê a tua disciplina? Cadê as tuas responsabilidades com a vida? Olha só, eu tô contando aqui no relógio, porque o tempo tá passando. Gente, numa brincadeira, mas Capricórnio é tipo isso. Capricórnio é aquele cara que trabalha duro lá, mas ele trabalha fazendo o dinheiro dele. E ele trabalha na missão. Então, independente do que tem na tua casa 10, o dono da casa 10 é o Capricórnio. E Capricórnio é esse que te puxa para a missão. Como eu disse, todos nós temos uma missão. Então, quando quem perguntou, né, como que eu vejo a minha missão ali através da astrologia, você vai ter que olhar na tua mandala astrológica do teu dia, mês, ano, lembra que eu expliquei tudo antes, na cidade que você nasceu, no horário que você nasceu, tem lá um signo na tua casa 10. O arquétipo desse signo vai comandar muito vai dizer muito sobre a tua missão. Para vocês terem uma noção, esse ano, todos os anos, lembra que eu expliquei que o ano astrológico começa no signo de Áries, lá em 20 ou 21 de março. Esse ano começou 20 de março, era acho que meia-noite e pouco, meia-noite e 6, o horário que virou o ano astrológico esse ano. Quando vira o ano astrológico, gente, a gente tem a regência, ou seja, a gente tem a energia de um desses planetas comandando a nossa vida. E esse ano, quem está dono desse comando é o Capricórnio, é o Saturno, né? O Saturno tem ligação com o signo de Capricórnio. Então, esse ano, eu não sei vocês, quem estiver sentindo isso, me fala aqui nos comentários, tá? Mas esse ano, gente, todos nós estamos sendo encaminhados e chamados para a nossa missão. Porque o Capricórnio, ele é esse cara. Lembra que eu acabei de explicar? Ele é o dono da casa 10, essa casa que está aqui no topo da nossa cabeça. Então, o Capricórnio, esse Saturno, ele está nos chamando pra gente. Quem não sabe ainda, descobrir a nossa missão. Porque na teoria, gente, alquímica, até os 28 anos de idade, a gente teria que ter descoberto a nossa missão. Então, algumas pessoas, intuitivamente, elas já se encaminham na missão. Mas tem gente, como eu, que até os 28 anos, gente, estava vivendo a vida louca, trabalhando com a responsabilidade do trabalho. Mas assim, esse trabalho que eu gosto, que eu escolhi, mas aquilo ali não era a minha missão. Porque a minha missão tem relação com essa parte espiritual, com essa parte de cura do dinheiro. Eu tenho um aspecto fortíssimo do dinheiro no meu mapa, que me trouxeram desafios na minha caminhada, mas que estão ali com desafios e tudo mais para hoje eu ajudar você a destravar teu dinheiro. Por isso que eu direcionei aqui na internet o meu trabalho para o dinheiro. Quer dizer que tu não ajuda no relacionamento, por exemplo, saúde, que é de onde eu vim, da área da saúde? Ajudo, tenho casos, tenho depoimentos dessas questões. Mas eu preciso que não só eu, como fui me realinhando com o meu dinheiro, eu preciso que você que está aqui comigo consiga fazer isso na tua vida. Porque todos nós, gente, tem dentro de si uma vontade gostosa de viver os confortos da vida, de a gente viajar, de a gente ir lá comprar o carro que quer, comprar a casa,
comer o melhor comida naquele restaurante maravilhoso e tu não tá preocupado com o cardápio, se tu pode ou não pode pedir aquele prato porque ele tá caro. Tá caro por quê? Será que você não tá conseguindo pagar aquilo? E aí você quer viajar, e você quer isso, você quer aquilo, você tem os desejos, todos nós temos os desejos para viver a materialidade da terra, as realizações, as coisas gostosas, comer uma coisa gostosa, beber uma bebida gostosa, sabe? Sentir o calor do sol lá na beira da praia, você lá no teu biquíni maravilhoso, com o teu corpão, sabe? Coisas materiais que o dinheiro compra e coisas que você vai ter que se polir, que você vai ter que investir no teu autoconhecimento, no teu isso, no teu aquilo para destravar. Então, quando a gente tem lá essa missão lá em cima no mapa, como que a gente chega nessa missão? Primeiro você tem que descobrir. Então, o que eu falei? Você tem que estar alinhado até os 28 anos. Ah, não se alinhou? Você tem uma margem até os 33. Passou os 33 anos e você não descobriu a tua missão, isso aconteceu comigo. O que aconteceu? A minha vida começou a ir ladeira abaixo, e isso é apelido, porque tudo virou de cabeça para baixo. E agora, quando eu estive no Rio, eu encontrei algumas pessoas e tal, que regulam de idade comigo, uma coisa pouco a mais, e ela falou assim, eu falei, né, com 35 anos, ainda tive uma margem, dos 33 até meus 35, as coisas ainda foram ok. Com 35 anos, o caldo começou a entornar completamente, tá? Financeiramente, relacionamento, saúde, tudo, gente. E é isso que acontece. Então, por isso, e muitos de vocês aqui do nosso público do Instagram regulam na idade aqui comigo. Então, assim, se você é uma pessoa que tá ali nos teus 33, 35, 40, 45, 50, 55, e você sente que a tua vida travou, que o negócio complicou, é porque você, certamente, eu te digo com categoria aqui no que eu tô falando, nos 33, até ali tu não encontrou tua missão e se desalinhou completamente a partir dali. Então as coisas começam a travar, tá? É por isso a importância da gente conhecer essas características. Por quê? Porque se esse mapa, tanto o numerológico também, é que hoje eu tô dando foco nessa conversa do astrológico. Quando eu faço a leitura dos dois juntos, tá? Eu olho os números também, porque você tem que saber os teus números. Mas assim, quando a gente olha essa astrologia e esses aspectos, a gente tem essa noção de o que a gente veio fazer aqui, quais são os nossos desafios, quais são as nossas potencialidades. Essa missão, ela tá nos chamando, gente. A gente, para destravar todas as áreas da nossa vida, não é só o dinheiro, mas os nossos relacionamentos, para a saúde não complicar, tá? Precisamos estar na missão. E é isso que a gente tem que trabalhar nas potencialidades do que a gente tem ali no mapa, só que a gente tem que desfazer aqueles desafios, a gente não tem que tratar. Aí é que entram os florais alquímicos astrológicos, tá? Então, esse é um aspecto muito importante para fazer esse tratamento. Porque como eu disse antes, né, para quem foi chegando depois, não basta você ir lá só fazer a leitura astrológica com o teu astrólogo lá, legal, eu fiz isso anteriormente lá no meu passado, só que acontece que eu saí da consulta assim, beleza, agora você procura um terapeuta para você trabalhar esses desafios que você tem no teu mapa. Então, é diferente de você fazer o que eu vi dentro da alquimia astrológica, você fazer a leitura do mapa e você ali já ter a orientação e a prescrição do floral que vai ajudar a começar a desemaranhar, a tratar os desafios que estão ali no mapa, tá? Então isso já muda completamente assim de figura a coisa, tá? Então esse é um aspecto. Então aqui eu fecho essa resposta dessa outra pergunta, tá? Relacionada à questão de missão, tá? E aí, gente, que eu convido vocês, principalmente quem foi chegando agora e quem de repente me acompanha há pouco tempo aqui no Instagram, quem me acompanha há mais tempo também, manda perguntas, gente, pode ser no direct, quando eu abro caixinha de perguntas, fica de olho, manda a tua pergunta, a tua questão sobre esse aspecto astrológico, numerológico, sobre os aspectos gerais que eu falo aqui de destravar o dinheiro. Lembra daqueles 3 pilares que eu trago aqui dentro da estruturação emocional, que é o CAC, que é C de curar pai e mãe dentro de você, A de se alinhar com a sua missão e Q de quebrar crenças. Você precisa
quebrar, resolver esses 3 pilares na tua vida para que o teu dinheiro destrave e, consequentemente, outras áreas da vida também, tá? E hoje é o último dia, gente, que aquela ação que eu venho fazendo, que quem é cadastrado na minha lista de e-mails recebeu essa semana e-mails desde segunda-feira e hoje é o último momento para passar na consultoria de impulso com o voucher, tá? De um percentual off, ou seja, que está saindo menos esse atendimento de consultoria de impulso, que é a leitura do mapa astrológico, mais os teus números e mais a prescrição do floral para tratar isso. Então, tudo isso a gente vê numa consulta de 1h30, 2 horas, tá? O tempo que for necessário ali para eu fazer toda a tua leitura do teu mapa, te mostrando essas potencialidades, tenho que te contar teus desafios, porque isso aqui não é brincadeira de criança, e a gente tratar os desafios, que aí eu te prescrevo isso, tá? Então, quem ainda de repente estiver aqui depois, me chama ali de repente no WhatsApp ou aqui no inbox, porque você ainda vai pagar menos amanhã, a consulta vai voltar com o valor, o preço normal, tá? E entenda, para você se alinhar com a tua missão, gente, eu já fiz muito investimento nos meus processos terapêuticos. A grande chave que eu digo, eu encontrei, mesmo usando ainda as outras ferramentas terapêuticas que eu uso dentro da estruturação emocional, mas eu encontrei muito forte aqui com os florais e principalmente agora com essa entrada aí dos florais astrológicos que vão ajudar nesses desafios do mapa, tá? Então, é isso. Eu agradeço muito, muito, muito a presença de quem esteve aqui, quem pôde ficar, quem foi ficando e foi passando por aqui. E eu te vejo ali no nosso feed, nos nossos stories com os conteúdos. Participem lá dos stories. Eu tenho procurado trazer mais conteúdo ali, mas eu quero conversar com vocês, tá? Quero saber o que está acontecendo na tua vida, como é que estão as coisas. Eu sei porque quando aconteceu comigo, que quando uma área da vida trava, não é só uma, né, gente? Eu sei que normalmente outras áreas encalacram também, tá? Mas, assim, uma coisa que eu posso te dizer para acalentar o teu coração é que, assim, as coisas têm solução. Não é solução mágica. O Poção Mágica de Gabi, né, que é o nome que eu escolhi para o nosso programa semanal de segunda-feira que voltou, é mágica aqui, ó, no sentido de a gente fazer aqui, ó, com a lâmpada mágica, sai o gênio da lâmpada e a gente faz aí, né, o pedido e a realização dos desejos, mas depende da gente cada vez ter mais consciência, tá? Mais consciência do que a gente veio fazer aqui na Terra. Às vezes a gente ficar mais apegada em sentimentos que nos puxam para baixo, sentimentos ruins, negativos que nos puxam para baixo, nos travam mais no dinheiro e outras áreas da vida. E aos poucos, as coisas, quando mais a gente vai limpando as coisas que a gente precisa limpar, gente, nosso papai e nossa mamãe são maravilhosos, gente, mas a gente precisa limpar eles dentro da gente. Quem chegou depois volta e vê, tudo dando certo, eu vou salvar aqui, o que eu falei, uma parte importante que eu falo ali do pai e da mãe, a gente precisa casar eles dentro da gente, tá? Então, precisa tratar tudo isso, a gente precisa se alinhar com a missão, e aí o nosso dinheiro vai, flui, as outras áreas da vida também, tá? Então, é isso, eu deixo aqui, ó, meus beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês, e a gente se vê, ó, quem quiser aproveitar esse momento da consultoria de impulso, pagando menos, tá? Me chama ali no privado, porque você vai fazer o atendimento normal, só que com menos preço, tá bom? Então é isso, ó. Beijos, beijos, beijos. Segunda-feira que vem, esteja aqui comigo no Poção Mágica de Gabi e quinta que vem nesse programa de perguntas e respostas, tá bom? Beijo, beijo.